Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Educando Seu Bolso. Eu sou Everton Veloso e hoje eu é que tenho a honra, a responsabilidade e o prazer de comandar os trabalhos. Nosso assunto hoje é imóvel na planta. Compra de imóvel na planta, investimento em imóvel na planta, como isso funciona. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui a minha queridíssima Flávia Cota, pessoa que eu já conheço há algum tempo, nós somos colegas de faculdade. Então, deixa eu passar a bola para você se apresentar aí brevemente, falar um pouquinho da área e a gente já começa no nosso assunto. Tá bom. Bom, meu nome é Flávia, eu tenho junto com o meu marido, nós temos uma empresa familiar já há 22 anos, que a gente só trabalha com construção predial em Belo Horizonte. Por muito tempo a gente construiu só na região do bairro Ouro Preto, temos lá mais de 600 imóveis entregues, e depois disso, de 2014 para cá, a gente vem variando de um bairro a outro, mas estamos aí já há 22 anos no mercado de construção civil predial em Belo Horizonte, vendendo apartamentos de 2, 3 quartos, na faixa, nunca passamos muito, ficamos sempre em torno dos R$500 mil, 500 e poucos mil reais, sempre foi o nosso histórico de venda. Legal. E essa história, Flávia, de imóvel na planta, a gente ouve falar, principalmente quem está pensando, né, em adquirir um imóvel, vou alugar, vou comprar, como é que é, com sócio, financiamento e tal, e acaba se deparando com a possibilidade de comprar um imóvel na planta, ou mesmo comprar para investir. Né? Eu já tenho minha casa, já estou toda resolvida minha parte de moradia, mas eu quero investir em alguma coisa, e aí eu vou procurar comprar um imóvel na planta. É esse, né, é o nosso assunto. Eu queria saber de você como é que funciona, ou se existe mais de uma modalidade, né, de funcionamento para isso. Como é que é? Bom, nós construtores, a gente divide basicamente os nossos clientes em 4 tipos de clientes. O cliente que é o comprador final, que compra para morar, o cliente que compra o imóvel para investir, ou seja, para alugar depois, seria um investimento patrimonial para formar patrimônio. A gente tem um cliente também que investe no risco do negócio com a construtora, que a gente chama, faz uma sociedade com a construtora, que tem uma modalidade, uma sigla que chama SPE ou SCP, que são modalidades que existem, são instrumentos jurídicos para permitir essa sociedade de uma pessoa física com uma construtora incorporadora, que é uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica, e existe ainda a modalidade da obra por administração, que as pessoas se juntam para fazer obra por administração. Todas essas são modalidades que a gente fala de imóvel na planta, né? Então, a gente trabalha. Cada cliente desse é distinto, tem objetivos diferentes, riscos diferentes, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas a gente estaria dividindo aí nesses 4 tipos de clientes. E, de certa forma, de produtos que a gente tem a oferecer também, né? Uhum. Pois é, eu aqui no meu não tão vasto conhecimento nesse assunto, né, da produção, né, do imóvel, eu pensei que você fala assim, a pessoa compra assumindo o risco. Eu já imagino assim que pode haver uma possibilidade de a pessoa já compra um imóvel com o preço definido, ou ela entra ali no jogo de oscilar preço de material, preço de mão de obra, né? Uhum. Como é que é isso? Eu pensei que pudesse haver um cruzamento dessas duas coisas. A pessoa compra para morar ou para investir e a pessoa assume o risco ou pega um preço fixo. Isso. Então, falando naquelas 4 modalidades de Isso. cliente-produto, vamos falar assim, o Uhum. cliente que compra o imóvel para morar, mesmo que ele seja na planta, ele vai comprar por um preço fechado. Ele Ah, vai pois é. sofrer aí uma correção de INCC, que é uma correção do insumo de material. Mas não vai ter variação desse preço para cima ou para baixo, só mesmo a correção dos insumos, correção monetária mesmo. O Imaginei. cliente, o cliente que compra para investir, para formar patrimônio, também vai ser a mesma coisa do cliente que comprou para morar. Ele também só vai sofrer esse tipo de variação. O cliente que vai investir na modalidade de ser sócio de uma construtora, na modalidade SCP ou SPE, aí sim, esse cliente vai correr o risco tanto de orçamento,
né, de ter variação, do custo projetado ser muito maior do que o que foi orçado, quanto também se o imóvel vai ser vendido ou não. Ele vai ter os mesmos riscos que um construtor incorporador tem. Ele vai ter a mesma realidade que o construtor incorporador vive. E também os mesmos lucros que o construtor incorporador tem, né? E a modalidade de obra por administração, que no meu entendimento é a que tem mais risco, ela também você vai entrar no risco do empreendimento, só que em boa parte dos imóveis por administração são feitos por pessoas físicas que se unem. Então, ela normalmente não é muito profissional. E não só isso, você não tem estrutura de compra de material que você vai conseguir comprar direto de uma empresa. Hoje a gente compra praticamente 100% dos nossos materiais são comprados direto de indústria, a gente não compra no varejo. Quando você constrói uma obra para administração, você não consegue ter isso. Existe, sim, algumas empresas que eu conheço que trabalham com obra para administração, mas a grande maioria das obras para administração são grupos de pessoas físicas que se unem. Então, ou seja, o próprio orçamento inicial, ele não tem uma experiência, quem faz não tem uma expertise de anos de construção para saber ali, né, como que é o custo unitário de construir uma parede para você calcular o custo. Eu sei isso dentro da minha obra. Né? Eu medi isso lá, ninguém me contou isso. Agora, quem vai construir por administração, às vezes compra um orçamento de terceiros, mas não consegue replicar ali o processo construtivo que faça com que o custo seja aquele. Então, assim, você fica muito mais vulnerável a essa variação, principalmente de custo. De venda nem tanto, porque venda é de mercado, mas até de venda. Nós, que já somos construtores, temos uma certa credibilidade no mercado. Então, a gente consegue trabalhar com grandes imobiliárias. Um imóvel por administração, as imobiliárias mais importantes, elas não pegam o imóvel para vender, a não ser depois que ele esteja pronto. Então, ou seja, você corre risco dos dois lados, né? Então, em termos de risco, o que a gente tem a dizer é isso. Entendi. Então, a obra por administração, você está falando de uma possibilidade que existe para as pessoas, mas a sua consultora, por exemplo, não entra nisso, né? Não, a gente não faz. Entra nas três primeiras, eu imagino. Isso, vocês fazem essa exatamente. associação, essa SCP, né? Ou Isso. então vocês fazem um empreendimento, né, com assunção de risco ou não, enfim. Entendi. E pois é, vamos falar dessa parte que você falou do INCC. Como é que começa a história? Vamos supor, a sua consultora, né? Ou outra consultora. Quando eu falei em consultora, eu também tenho tentado falar no geral, Então, vocês, por exemplo, vocês adquirem um terreno e vocês já têm toda a estrutura de compra de insumo, de contratação de pessoal e toda a estrutura de administração, então vocês compram o terreno. Beleza, vamos fazer um empreendimento aqui. Tá. E aí, vocês fazem o projeto, colocam a venda e tá. Como é que funciona a partir daí? Bom, na verdade, a minha construtora, além de construtora, ela também é incorporadora. Porque quem faz esse papel de comprar o terreno, desenvolver qual produto vai ser implantado ali, qual projeto vai estar implantado ali, é uma função de incorporador. Existe no mercado muitas empresas que fazem só incorporação e contratam a construtora para construir. No nosso caso, a gente faz as duas coisas. Então, a gente identifica o terreno, verifica o projeto, aprova esse projeto, define que ali vai ser construído aquele produto, né? Fazemos o orçamento daquele produto, pesquisamos no mercado, né? Até antes de comprar o terreno a gente faz isso, antes de comprar o terreno a gente já faz orçamento e pesquisa de mercado para saber se ali é viável construir e se ali vai dar um retorno considerado bom. Então, a gente faz isso até antes de comprar o terreno. Depois que a gente compra o terreno, a gente aprimora isso, né? A gente faz isso efetivamente, porque um orçamento fechado mesmo, só depois do projeto aprovado, né? Então, aprovou o projeto, refazemos o orçamento, refinamos esse orçamento e definimos o preço de venda e vamos para o mercado vender, né? Então, mais ou menos é assim que funciona o processo. Aí, vender como? Né? Aí é que varia esses clientes, né? A gente tem, por exemplo, essa modalidade SCP e SPE, são poucas construtoras e não só poucas construtoras, como poucos empreendimentos de construtoras que têm a opção desse tipo de investimento. Porque o construtor normalmente fica com esse retorno para ele não transfere isso para terceiros. Então, em algumas circunstâncias, existem essa possibilidade, mas elas não são
gigantesca. A gente vê isso muitas vezes em grandes empresas fazendo SPE, mas assim, parceria de grandes empresas para construir empreendimentos muito grandes. Então, essa modalidade não é uma coisa que fica muito disponível, não é uma coisa que tem. São oportunidades que às vezes surgem de construtoras disponibilizar esse tipo de investimento. Normalmente, o que se tem é você comprar um imóvel para morar ou comprar ele para alugar ou para revender depois, negociando um desconto com a construtora que você vai pagar de uma forma diferenciada. Então, é qual é o assim. tipo, o perfil do cliente que entra na SCP? Na primeira, SCP é a Sociedade por Cotas de Participação, não é isso? Por cotas de participação. Isso. E SPE? Sociedade de propósitos específicos. Tá. Entendi. Qual é o perfil da pessoa que entra nesse tipo de empreendimento? Só para a gente saber, para o nosso ouvinte saber, será que eu me encaixo nisso aí? Será que não é comigo que ela está falando? Na verdade, o perfil de pessoas que investem são pessoas que já estão acostumadas a investir no mercado financeiro. Entendi. E que estão buscando uma forma mesmo, né? de assumir risco e estão buscando uma forma de diversificar esse investimento. Bom, então vamos voltar um pouquinho para organizar aqui o raciocínio. Isso. Então, vocês fizeram empreendimento, colocaram à venda, a pessoa compra, seja para morar, seja para investir. O perfil do produto, né? Que são dois perfis de público, aquele que compra para morar, aquele que compra para investir. Mas o produto. E tem o terceiro, Não, e dentro do investidor, eu entendo que tem dois perfis. Um que compra para alugar e um que não quer alugar, que quer só ganhar o dinheiro. Tá. Ele compra na planta, então ele compra um pouquinho mais barato do que se ele fosse comprar um imóvel pronto. Né? Isso. E tem gente que aí compra ele já um imóvel ganha. pronto apostando que ele vai valorizar, vai dar um boom aqui nesse bairro, eu vou comprar ele agora por 400, daqui a pouco vai vir aqui um shopping, não sei o quê, eu vou vender por 600. Tem esse. E tem o que compra na planta, olha, vou comprar por 300, na hora de colocar a venda ele vai valer 450, sei lá. Isso. E tem o que compra para morar, para alugar. Isso. Tá. Pois é, aí ele fecha o negócio com vocês, e onde que entra essa correção do INCC? Como é que é? Ele fechou o negócio, ele geralmente tem que pagar uma entrada mais alta, ou essa entrada é diluída, ou são prestações? Como é que é o perfil do fluxo de pagamento para quem quer? Pois é, varia também de acordo com o tipo de perfil. O cliente que vai comprar, isso é padrão em quase todas as construtoras. Normalmente o fluxo de pagamento ele fica em torno de 30% do valor do imóvel durante a obra e os 70% após o habite. Seja ele financiado, FGTS, ou a pessoa vai até quitar no final. Normalmente esse é um fluxo padrão de pagamento. Varia, umas construtoras com 25%, outras com 35%, mas a média fica em torno disso. Ou seja, ele tem aí 2, 3 anos para pagar 30% do valor do imóvel. Vou imaginar, o cliente comprador. Então, um imóvel de R$500 mil. Esses 30% seriam R$150 mil. Isso, que ele vai fazer. Aí existe um fluxo de pagamento para ele pagar durante. Aí ele vai ter anuais, mensais, um sinal sempre tem, porque você tem comissão, tem corretagem, um sinal sempre tem, né? E ele vai diluir isso no decorrer da obra. Tá. E aí ele paga a primeira, ele faz um contrato, tem ali a previsão dos valores das prestações. Das parcelas, isso. Aí tem o corretor, fator de correção INCC. A primeira, então, já está mais ou menos ali escrita no contrato. É aquilo ali. Tá, a primeira não tem. Ele passa a ter a correção do INCC daquele mês. A partir já do segundo mês, né? Já tem o INCC do mês e tal. Isso. Aí todo mês ele vai tendo o INCC sobre aquela parcela. Tá. Né? O INCC acumulado da data do pagamento, da data da assinatura do contrato até o pagamento. Entendi. Né? Pois é, o imóvel custa R$500 mil, então tem esses 150 mil que ele vai pagar nessa fase. Quando termina essa fase, sai o habite, esses 350 mil que faltava para ele pagar, isso também está corrigido? Também é corrigido. É corrigido o saldo devedor. Corrigido o saldo devedor, entendi. Bom, o cliente que compra, às vezes, para alugar, ele normalmente é gente que tem recurso, que às vezes está no banco, que quer mudar, o que ele faz? Ele chega para a consultora e fala assim, ó, em vez de eu te dar um sinal de 10%, 15%, eu quero te dar um sinal de 50%. Sempre que alguém faz isso, a consultora dá um desconto. E a gente tem descontos interessantes para o cliente que tem esse perfil de compra. Né? Então, assim, a gente tem esse é um dos perfis de compra de investidor que a gente mais tem, até porque eu te disse que a modalidade SCP nem sempre a gente disponibiliza.
nem todas as obras existe essa disponibilidade. Então, a modalidade de investidor que mais existe é aquele que compra, seja para revender no final, mas a grande maioria compra para alugar. Existe muito, eu não sei se isso, o mercado de Belo Horizonte tem esse perfil. Eu não posso dizer pelo mercado de São Paulo, outro, mas existe Belo Horizonte, o mercado de Belo Horizonte tem aquelas pessoas que gostam de investir em aluguel. E eu vou te dizer por quê. Até refiz essa pesquisa, eu vou te mandar depois a tabela. Existe um histórico, existia uma pesquisa feita lá pela nossa universidade, pelo IPEAD, pelo professor Vanderlei Ramário, que infelizmente o estudo lá do IPEAD, que ele fazia um estudo trimestral sobre a valorização do valor do imóvel em Belo Horizonte. E era um estudo fantástico, né? Nós que conhecemos o Vanderlei sabemos por quê. Só que desde 2015 ele não faz mais esse estudo. Mas nesse histórico de 20 e tantos anos desse estudo do IPEAD, mostra que o imóvel, ele valoriza, não estou falando da locação, ele sempre valoriza acima da inflação. Uma inflação de IPCA e até IGPM nos últimos... Era também IGPM, mas só que do fim do IPEAD para cá, eu usei o FIPZAP, como é que é? FIPZAP mesmo, que é um índice do Zap Imóveis, para comparar com o IGPM. Mas o IGPM tá meio maluco esses últimos tempos, então assim, mas ele não ficou muito abaixo do IGPM. Então assim, o histórico de valorização do preço de venda do imóvel é sempre acima da inflação. Então, assim, aquelas pessoas que investem em imóveis sabem disso, sabem que o patrimônio dele está variando mais que a inflação. E aí ele calcula assim, eu vou ganhar o valor da locação. A inflação está coberta pela valorização do meu imóvel e o meu lucro vai ser a inflação. Então, quando ele compara isso com aplicações financeiras, ele tem uma vantagem relativamente boa para diversificar também. Então, a gente tem esse perfil significativo em Belo Horizonte de pessoas que compram. Até quando a gente tinha conversado, você tinha falado, na nossa última obra, 30% das unidades foram vendidas para o perfil investidor, que compra para alugar. Né? Alguns até compraram para revender no final, acabaram desistindo de revender, estavam líquidos e tal. Então, são pessoas que compram nessa modalidade. 30% que a gente chama de investidor e 70% consumidor final. E a experiência de vocês é que essas unidades, geralmente, elas estão alugadas, elas são alocadas. No caso dessa última obra, estão todas alugadas. No caso dessa última obra, estão todas alugadas, porque a obra ainda é muito recente, então a gente ainda tem um contato muito próximo dos compradores, do condomínio, né? Então a gente sabe que estão todas alugadas. Todas alugadas. Vamos falar, então, daquele pessoal, porque a gente sabe que tem muita gente, tem aventureiro, todo o mercado fervilhante, todo o mercado em ascensão, tem muito aventureiro. Quais são os principais riscos que um consumidor ou investidor desavisado pode correr entrando aí e contratando coisa com empresas não tão bem preparadas, vamos dizer assim? Bom, a gente já deu uma pincelada nisso, mas o principal risco primeiro, avaliar a empresa que você está adquirindo um imóvel na planta, avaliar o histórico dela, o volume de imóveis que ela tem, conversar com clientes que já compraram imóveis dessa empresa, avaliar certidões negativas dessa construtora, ver se está tudo ok. Outro fator importante para minimizar o risco é ver se o terreno é permutado ou de propriedade da construtora, porque quando a empresa está com o terreno permutado, tende a ter mais risco, ela tende a ter menos capital envolvido naquele empreendimento, então gera mais risco. Quando a empresa compra um terreno, o terreno já é 25% do custo do empreendimento. Para ela parar a coisa no meio, é muito mais complicado do que devolver um terreno que foi só permutado, entendeu? Pois é. Então, tem várias coisas que você pode olhar que minimizam esse risco para você comprar um imóvel na planta, né? Tá. E qual é o risco, assim, de acontecer da empresa e a falência da empresa ter uma gestão, assim, igual você falou, a pessoa, sei lá, desorganizada, para no meio do caminho. Por exemplo, obra por administração. É um exemplo que a gente pode falar até no caso de SCP. Se uma das pessoas que está ali construindo para de pagar, será que os outros têm condição de assumir aquilo para chegar no final daquela obra? Entendi. A gente brinca aqui internamente na consultora que o maior risco de uma construção é parar uma obra. É a hora que o construtor tem mais prejuízo é se ele tiver que parar uma obra. Por quê? O custo fixo dele aumenta,
tudo dele aumenta e a rentabilidade que vai lá embaixo. Então, assim, quando a gente se propõe a fazer um empreendimento, a gente tem um recurso para terminar aquela obra, porque o maior risco do construtor é não terminar uma obra, é ficar contando que precisa vender. E o que a gente viu na história, hoje, recentemente, o último caso que a gente teve foi da Habitare, é que é o seguinte, as empresas, o que elas fazem? Ela faz um empreendimento, aí ela lança outro empreendimento para as vendas daquele outro pagarem a obra do de trás, e aquilo vai virando uma bola de neve, e que na hora que ela não vende, é uma pedalada. Na hora que ela não vende, cai tudo que vem para trás. Então, assim, a gente não tem visto muito isso no mercado, a gente está lá dentro do Senduscon, a gente tem acompanhado, as pessoas estão muito mais comprometidas, principalmente, existe hoje regra. O fato de tudo isso ter acontecido, existem algumas regras jurídicas que também ajudam o cliente a saber. Primeira coisa que ele tem que olhar, a obra incorporada com patrimônio de afetação, ou seja, se acontecer alguma coisa com a construtora, isso está separado da construtora e automaticamente é transferido para aqueles que compraram, que tornaram-se, entre aspas, condôminos daquele empreendimento. Porque com patrimônio de afetação é isso que acontece. Se vier a falência da construtora, aquele imóvel, na fase que ele está, é transferido automaticamente para os proprietários. Não tem que esperar mais nada, não tem que esperar dívida trabalhista, não tem que esperar mais nada para aquilo se tornar de quem comprou. Entendeu? Interessante. Então, isso traz muita segurança. Essa legislação trouxe muita segurança para o comprador e também trouxe benefício para o construtor. Então, assim, me assusta não ver uma obra com patrimônio de afetação, me gera dúvida, falei, por que a empresa não faz? Porque a gente paga muito menos imposto quando a gente tem patrimônio de afetação. A gente tem um regime especial de tributação, ou seja, o governo incentiva para evitar conflitos mesmo, para evitar litígios e situações muito piores, né? E a gente vê muita empresa não usando. Aí a gente pergunta, por que não? Né? Aí a gente se põe uma pulguinha atrás da orelha, né? Alguma coisa tem para não fazer. E eu vou te falar, o maior risco do comprador do imóvel é não saber que existe a incorporação imobiliária e o patrimônio de afetação. E comprar imóvel sem estar incorporado. Eu conheço grandes empresas que vendem porque não conseguiram aprovar alguma coisa de permuta, não sei o quê, sem estar incorporado. Ou seja, ele não tem o documento, ele não tem autorização para vender e ele vende. Né? E se você for para empresas menores, isso é mais comum ainda acontecer. Né? Então, ou seja, comprador, seja para alugar, seja para morar, peça a incorporação, veja se na incorporação está registrado, chama lá patrimônio de afetação, está lá dentro do registro de incorporação. Aí o cliente fala assim, bom, pode até acontecer alguma coisa, mas se acontecer alguma coisa, aquilo que eu tenho é meu. Entendi. Aquilo que está construído até aquela fase é meu. Entendeu? Ele pede isso para quem? Para a própria consultora que está oferecendo? Não, a justiça. A justiça automaticamente entrega para eles. Ah, tá. Automaticamente, o patrimônio de afetação, ele chama afetado, ou seja, ele não pode ser usado para outra coisa. Então, por exemplo, como é que funciona? Todo recebimento que a construtora tiver relativo àquele empreendimento tem que cair numa conta corrente do patrimônio de afetação. E não pode ser usado para outro fim, a não ser aquela obra. Entendi. Não, então, a minha pergunta é como que ele confere, como que a pessoa confere essa informação antes de comprar? No registro da incorporação. Ele pode pedir para a construtora, que ela passa, então, ou ela pode ir no cartório de imóveis, que ele é um documento público. Entendi. Né? Porque isso é importante, então, né? Antes da pessoa entrar nessa barca, ver se ela está... Se ela não é furada, né? Se ela está calafetadazinha, né? Exatamente. Até que o patrimônio de afetação devia ter um outro nome, né? Porque a afetação parece que está afetado, né? Parece uma coisa ruim, né? Mas não é. É uma coisa muito boa, por sinal. Mas hoje o consumidor está mais consciente, sabe? Muitos consumidores que ligam perguntam, tem patrimônio de afetação? Talvez não entenda muito bem, mas sabe que tem que ter. Entendeu? Entenda, que bom, isso já é o início, né? É o início da conscientização, né? O nosso trabalho aqui no Educando Seu Bolso tem muito essa função. Eu aposto que uma boa parte dos nossos ouvintes vai ouvir e vai sair, né, perguntando, mesmo sem saber exatamente o que é, mas eu preciso
perguntar. Eu preciso ter esse negócio aí. Eu ouvi falar que eu preciso de um negócio afetado aí. Pode falar que tem que ter. É importante. Se não tiver, você desconfia. Por que a construtora não quer pagar menos imposto? Faça-se essa pergunta, entendeu? Ótimo. Olha só, quais são as vantagens para o consumidor de comprar, que seja para morar, que seja de comprar um imóvel na planta? Imagina, a primeira, ele deve pagar mais barato, né, do que se ele fosse comprar um imóvel pronto. Não. Não? Olha, você se engana, acredita? O imóvel na planta hoje custa o mesmo que o imóvel pronto. Muito próximo de um imóvel pronto. A grande diferença é que ele tem tempo para pagar. Uma das grandes diferenças em termos de valor é que ele tem um tempo de obra daqueles 30% que ele pode diluir na obra. Se ele for comprar um imóvel pronto, ele tem que ter os 30% para pagar. E a maioria das vezes as pessoas não têm. Então, ele põe esse fluxo. E as grandes vantagens do imóvel na planta não estão necessariamente no pagamento. Elas estão no fato de você poder escolher a unidade que você quer e não a unidade que lá existe disponível, que normalmente a que existe não são as melhores. Você, além disso, quando você compra um imóvel novo, imóvel na planta, você sabe que ali estão as NBRs mais novas, as NBRs, ou seja, construtivas, os aspectos construtivos mais novos, as tecnologias mais novas. Então, você está comprando um imóvel atualizado. Às vezes, se você comprar um imóvel que acabou de ser construído, talvez tenha isso. Mas, normalmente, aquele vai estar com uma proposta de novas tecnologias e coisas mais novas, o que, para a valorização do imóvel, é muito importante. Né? E outro fator fundamental é que você compra um imóvel com garantia. Se você compra um imóvel pronto de terceiros, você não tem garantia da construtora mais. Mas se você, a não ser que você compre um imóvel que acabou de ficar pronto e tudo, você ainda tem garantia. Mas quando você compra um imóvel na planta, você tem garantia sobre aquele imóvel durante muito tempo. Além de você poder personalizar o imóvel dentro de algumas... Óbvio, cada empresa com a sua flexibilidade, você ainda pode personalizar o imóvel. Mas o que a gente mais percebe... Seria um palpite meio esse negócio. Você pode colocar ele mais ou menos assim, né? Meio que a sua cara, né? Mas eu te falo que não é tanto isso, sabe? O que mais faz diferença mesmo é o seguinte: eu posso escolher a unidade que melhor me atrai. É de frente, é do sol da manhã, ou é a cobertura, é uma área privada. Cobertura, por exemplo, se você não chegar no primeiro mês de obra, você não compra mais. No primeiro mês de venda, você não compra mais. Porque tem 3 coberturas, nesse prédio nosso que é 3 por andar, tem 3 coberturas. Dentro de 21 apartamentos, tem 3, ou seja, menos de 10%. Então, se você não chegar no primeiro mês de venda, você não consegue mais comprar. Aí você vai ter que comprar uma cobertura que achar por aí, ou às vezes não é a localização que você quer. Então, se você gostou, se aquilo encaixa, o imóvel na planta traz essas vantagens. Você poder escolher a unidade que mais te agrada, entendeu? E ainda, lógico, existe margem. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você tem um pouquinho mais de coisa, você tem margem de negociação com o construtor, entendeu? Você consegue desconto se você tiver um dinheiro a mais. Vou te dar um sinal maior, vou pegar aquelas que estão anuais, vou te dar toda no sinal. Com certeza o construtor vai te dar desconto. Com certeza vai te dar desconto. Então, tem ainda essa margem. Mas a grande diferença é essa mesma, é o poder de escolha. Ele é muito mais qualitativa a vantagem de comprar um imóvel na planta do que quantitativa, vamos falar assim. Interessante isso. Interessante. Até uma certa surpresa para mim. Acho que deu para ver minha cara de surpresa aqui com essa questão do preço, né? Que não é tão diferente assim. Então, é a questão desse diferimento. A pessoa fecha o negócio ali, naquele momento. E ela se planeja naquele momento. Isso. E ainda tem uma outra coisa. Às vezes é difícil comprovar renda na hora que você vai comprar um imóvel pronto. Quando você compra com a construtora, que você paga aquelas parcelas mensais, aquelas parcelas viram comprovação de renda para a sua parcela de financiamento lá na frente. A construtora vai te ajudar a comprovar a sua renda lá na frente. Tá, pois então, vamos falar um pouco sobre isso, dessa transição para o financiamento imobiliário, que é uma das nossas especialidades aqui no Educando Seu Bolso. Então,
o período antes do financiamento é o período da construção até o habite. Da construção, é isso? Isso. Aí, beleza. Aí entregou habite, chave na mão, aí a pessoa vai buscar o financiamento. Se ela quiser o financiamento, esse é o momento. Um pouco antes... Busca o financiamento, depois a chave na mão. Tá. O que acontece? No caso da construtora, eu não posso dizer pelas outras construtoras, durante todo o período de obra, a gente vai preparando o cliente para assinar esse financiamento, porque as regras de financiamento não variam de uma instituição bancária para outra. Isso. Então, a gente vai preparando, vai falando com ele, olha, quando a gente põe uma prestação mensal na nossa tabela de vendas, ela não é única exclusivamente para você pagar mensal, é para que você tenha um compromisso mensal, que você honre mensalmente por 24 meses, depois você vira para o banco, olha aqui, ó, eu pagava aluguel e ainda pagava essa prestação e nunca trazei nenhuma. Aí sabe o que o banco vai falar para você? Beleza, então se a sua prestação ficar nesse valor, eu posso aprovar o seu crédito. Então, isso facilita muito a aprovação do crédito do cliente lá na frente. Então, a gente já monta uma tabela de preço já pensando nisso. Nós, inclusive, tivemos um evento com a Caixa Econômica, que foi referência nacional, aconteceu numa obra nossa, que toda aprovação de crédito, o cliente só entregou de documentação, RG, comprovante de endereço. Toda a comprovação de renda foi feita pelo pagamento das parcelas. Não foi entregue nenhum comprovante de renda. E foi um sucesso. Nós assinamos 90 contratos num dia só dentro da Caixa Econômica Federal, todos comprovando renda dessa forma. Então, assim, e nesse último empreendimento, eu vi muita gente com dificuldade de comprovar uma renda formal, uma coisa assim, e que a gente falou assim, olha, gerente, mas ele me pagou todas essas parcelas, isso não te ajuda? Ele falou, ajuda muito. Então, eles usam isso como facilitador da comprovação de renda. Apesar de te pedir extrato bancário, outras coisas, ele ajuda. E a gente vai acompanhando o cliente, vai chegando lá 8, 10 meses antes da obra terminar, que a gente já está acompanhando, a gente fala assim, aqui, manda os documentos para a gente dar uma checada, vamos ver se está tudo ok. Olha, essa renda sua está difícil para aprovar. Faz rodar mais dinheiro aí no seu extrato bancário para ajudar a comprovar. Se você recebe informalmente em dinheiro, passa esse dinheiro pela sua conta bancária. E a gente vai preparando o cliente para esse financiamento lá no final. Então, assim, eu tive na história da área um caso de um cliente que eu tive que fazer de extrato porque não aprovou o financiamento. Um único caso, o resto todos aprovaram, porque a gente prepara. Minto, tive um segundo caso que eu tive que trocar por um imóvel de valor um pouco menor, porque ela não conseguiu aquele valor. E mais de 600 unidades foram os únicos casos que a gente teve. Por quê? Porque a gente prepara o cliente aos poucos. A gente acompanha mensalmente as certidões negativas dele para ver se ele não teve nenhum caso. Aí, por exemplo, eu tive um caso que o cliente comprou uma moto, esqueceu que ia comprometer a renda dele. Aí não fizemos ele vender a moto antes da assinatura do financiamento. Então, a gente vai acompanhando para não ter problema na hora de assinar o financiamento. E normalmente não tem, né? É o que acontece. E aí, Entendi. Bom, você perguntou a fase, né? Quando termina a obra, a gente pega o habite, pega o CND do INSS da obra, registra tudo nesse cartório, sai um documento chamado matrícula individualizada do imóvel. É esse o documento que o cliente tem que levar para o financiamento do imóvel. Entendi. Bom, e as desvantagens de uma pessoa comprar um imóvel na planta? Eu creio que seja o risco, né? Algum risco, por exemplo, risco de falência da construtora, ou risco de algum risco problema até dele perder um emprego e não ter como honrar aquele compromisso. Tá, né? Que é um compromisso assumido. Mas isso ele poderia ter em outras fontes, modalidades né? de compra. E o risco que a gente tem visto, eu tenho visto notícias do aumento do custo do material de construção, que está uma coisa horrorosa, e eles estão prevendo aí que a coisa vai ficar ainda mais complicada. Quer dizer, eu vi algumas notícias aí, algumas são meio apocalípticas, a gente não sabe até que ponto isso realmente vai acontecer, né? Então você falou que é uma minoria aquela em que os clientes participam diretamente desse risco. Geralmente a consultora assume esse risco. Não o risco da correção do imóvel, o risco do INCC, o cliente INCC fica. reflete esse ele aumento, reflete esse Tá. risco, exatamente. Então, agora, se eu orcei por 100, eu arco 100. Agora, eu não tenho como prever a correção do custo do material naquele período. Então, esse custo do material é um risco que existe
sim de quem está comprando. Bom, o que está acontecendo com o material de construção agora, né? Para as pessoas não ficarem com medo. É uma coisa simples. A gente teve uma quarentena onde tudo parou, menos a construção civil. Uhum. A construção civil continuou operando. E o que aconteceu? Como continuou operando, os estoques de material foram diminuindo, porque não existia produção. É simples, lei da oferta e procura. Né? As fábricas voltaram com estoques super baixos e a construção também começou a voltar, principalmente em Belo Horizonte, porque houve uma alteração da lei de uso e solo, que todo mundo está construindo em Belo Horizonte. Todo mundo, quem tinha que construir, está começando a construir agora, ou aprovou o projeto. Então, a procura sobre material está muito maior do que a oferta. Mas isso a gente já começa a ver uma tendência de equalização já, porque as fábricas já voltaram a todo vapor, a maioria das fábricas que dava férias coletivas em janeiro não vão dar mais férias coletivas em janeiro. Então, a expectativa dos sindicatos de construção, da FIENG, né, da Federação das Indústrias, que estão em parceria, que fazem esse elo entre construção e todas as outras indústrias, é que essa coisa, até março do ano que vem, essa coisa já deve ter voltado a um equilíbrio de oferta e procura e o preço se estabilizado. Essa é a expectativa. Tanto que tem uma expectativa do INCC para 2020 da ordem de 8 e pouco, e de 2021 já tem uma expectativa dele voltar a 5%. Que era 4, 5, que era o dos anos anteriores. Não tem uma expectativa de permanecer essa alta, não. Porque o que está muito pesado na construção é aço, e o que define aço não é mercado interno, né? Nós estamos falando da quarentena no mundo, não é só na construção. Todo mundo voltou a consumir aço e não existia produção. Então, vai equalizar, não tem como não equalizar, né? Eu acho O INCC é um índice nacional. Sim. Né? Ele é uma média nacional, ponderando, enfim. Há algumas regiões em que a inflação real do material, ou algumas cidades mesmo, assim, pode ser assim, escandalosamente maior que o INCC, então a construtora, ela... acaba tomando prejuízo, né? Uhum. Porque, por lei, a consultora só pode colocar o INCC, que é um índice nacional divulgado por uma instituição isenta, né? Nós temos em Belo Horizonte o CUB, né? O CUB da construção, que é o custo unitário básico da construção, que é muito parecido, as mesmas prerrogativas do INCC, mas que medem só Belo Horizonte. Na verdade, Belo Horizonte, Grande BH, algumas cidades do Triângulo, mede Minas Gerais, vamos falar assim. Mas, historicamente, no caso de Belo Horizonte, o CUB e o INCC, eles andam anualmente muito próximos um do outro. A gente tem, assim, um mês para o outro de diferença, principalmente com uma coisa que altera, por exemplo, é a data base de reajuste de mão de obra. O INCC tem sempre um impacto em maio, que é reajuste de mão de obra em São Paulo. E o CUB tem um impacto em novembro, que é reajuste de mão de obra em Belo Horizonte. Então, existe a situação. Mas, anualmente, se você fecha, eles são muito parecidos, não tem muita diferença. Né? A gente tem uma expectativa que Belo Horizonte, que o CUB seja um pouquinho maior agora, porque a procura, né, o número de lançamentos em Belo Horizonte vai ser muito grande agora com essa mudança da lei de uso e solo. Então, a gente imagina que vai ter uma certa desestabilização assim, do mercado, mas a gente não consegue mensurar isso, se isso vai ser significativo ou não. Né? Entendi. Para uma construtora, qual é assim, a vantagem de vender na planta diretamente para o comprador, em vez de buscar um recurso, assumir aquilo tudo e vender depois, obtendo talvez um lucro maior? Como é que é isso? Não, mas é interessante. É falta de crédito? Como é que é isso? Não, eu diria até que no mercado de construção hoje não chega a ser falta de crédito, mas é algumas dificuldades na obtenção desse crédito, principalmente para as empresas de pequeno e médio prazo, que fazem com que a construtora, às vezes, desanime de buscar esse financiamento, ou esse financiamento, quando vem tardio para a necessidade da construtora. Né? Então, assim, a gente, às vezes, faz a opção de usar uma modalidade de SCP para fazer uma capitalização, ou muitas vezes para capitalizar para um outro imóvel. Na verdade, esse é o nosso perfil. Essa obra a gente tem um recurso. Mas, como surgem oportunidades, às vezes, de outros clientes, de outros empreendimentos que às vezes a gente não tem, a gente precisa capitalizar para o futuro. Então, às vezes a gente fala assim, não, vamos
entre aspas, vender uma parte dessa obra, é assim que a gente chama internamente, quando a gente faz uma SCP. Vamos vender parte dessa obra para conseguir a outra, para fazer uma outra obra. Porque normalmente a gente começa uma outra obra quando a gente está com 1 ano para terminar uma obra, a gente já está comprando o terreno da outra. O nosso fluxo é assim. Mas como nesse momento de Belo Horizonte a gente está tendo ofertas de projetos aprovados, porque a lei vai mudar, então é um momento interessante da gente estar capitalizando, tentando já adquirir esses projetos aprovados, porque daqui a 1 ano provavelmente eles não vão estar mais aí disponíveis, né? No caso da construtora, essas oportunidades às vezes aparecem no momento que a construtora está com todo o capital comprometido para aquela obra. Então, essas são formas da gente capitalizar, né? Os grandes aí lançam CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, mas a gente não tem essa possibilidade. Então, a gente usa essa modalidade da SCP ou até da venda de um imóvel mais... A gente brinca aqui internamente que a gente queima um imóvel, às vezes a gente vende um imóvel bem mais barato para capitalizar, mas pensando em oportunidades que a gente vai fazer, aquele dinheiro vai render mais em outras oportunidades, né? O que acontece com o financiamento direto para a construtora? A gente tem os planos empresários. Hoje, Caixa Econômica Federal e Banco Inter são os 2 principais bancos, né? O Banco Inter, até pela origem de construção civil, ele foca muito nas construtoras e tem sido um parceiro muito grande das construtoras. O que a gente percebe as grandes construtoras conseguem os financiamentos antes de comprar os terrenos. Só com uma expectativa de projeto, eles já conseguem os financiamentos e as parcerias do banco. Nós, médias e pequenas construtoras, a gente só consegue financiamento depois que a gente tem terreno, projeto aprovado, 20% a 30% de obra construída e 20% a 30% de imóveis vendidos. Então, 20% a 30%, eu estou com 1 ano, quase 1 ano de obra. Então, ele chega no momento que já não é mais... Não quero mais, não. Tipo assim, as taxas são interessantes, são taxas dos planos empresários bem razoáveis, mas chega no momento que já não agrega tanto. Às vezes acontece de chegar no momento adequado, mas boa parte das vezes não. Então, a gente usa esses outros mecanismos para realmente capitalizar e disparar novos projetos. Essa é a forma como a gente tem no mercado para poder fazer isso. E quem consegue aproveitar esses momentos costuma ter bons retornos financeiros de conseguir aproveitar. Só para você ter uma ideia, numa modalidade SCP, um cliente, um investidor, ele consegue triplicar a taxa de CDI líquido. Sem, entre aspas, ter que vender, sem ter que operacionalizar, né? Só coloca dinheiro e recebe dinheiro líquido. Porque Entendi. Na hora que você recebe distribuição de lucro líquido de impostos, você não tem mais tributação. Então, ou seja, você tem 3 vezes uma taxa líquida sem trabalho, vamos falar assim, né? Entendi. Então, é isso. É isso. Bom, eu acho que a gente passou pelos principais pontos. Eu tenho certeza, né? Tenho certeza que o nosso ouvinte agora já entende bem mais sobre essa modalidade. É isso, Flávia. Poxa, eu quero te agradecer muito. Primeiro dizer Por nada, eu que agradeço a oportunidade. Sempre um prazer revê-la, sempre um prazer trocar ideias com você. A gente dá sorte de trombar na rua de vez em quando. De vez em quando. Né? Com algumas pessoas isso acontece, né? Mas é bom a gente poder, né, chegar aqui, sentar e conversar por longos minutos aí sobre um assunto tão importante, que faz parte das nossas escolhas profissionais, né, tanto minha quanto suas, e levar essa informação útil e relevante aí para o nosso ouvinte. Que bom. Bom, então é isso. Então, um abraço aí para os nossos ouvintes. Esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, ranqueie esse nosso podcast. Isso é muito importante para nós que somos aí uma plataforma independente, né, de educação financeira, de podcast. É muito importante que vocês nos avaliem. Realmente isso aí ajuda bastante a gente a dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, é isso. Flávia, então, mais uma vez, um abraço. Muito obrigado. Abraço a todos e obrigado também. Isso aí. Até a próxima. Até.